de Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 77, Prazer das Dores Velhas. Contando aquela crise do meu amor adolescente, sinto uma coisa que não sei se explico bem, e é que as dores daquela quadra, a tal ponto, se espiritualizaram com o tempo, que chegam a diluir-se no prazer. Não é claro isto, mas nem tudo é claro na vida ou nos livros. A verdade é que sinto um gosto particular em referir tal aborrecimento, quando é certo que ele me lembra outros que não quisera lembrar por nada. Capítulo 78. Segredo por segredo. De resto, naquele mesmo tempo senti tal ou qual necessidade de contar a alguém o que se passava entre mim e Capitu. Não referi tudo, mas só uma parte, e foi Escobar que a recebeu. Quando voltei ao seminário na quarta-feira, achei-o inquieto. Disse-me que era sua intenção ir ver-me, se eu me demorasse mais um dia em casa. Perguntava-me com interesse o que é que tivera, se estava bom de todo. Estou. Ouvia, espetando-me os olhos. 3 dias depois disse que me estavam achando muito distraído. Era bom disfarçar o mais que pudesse. Ele, à sua parte, tinha razões para andar distraído também, mas buscava ficar atento. Então, parece-lhe? Sim, você às vezes está que não ouve nada, olhando para ontem. Disfarce, Santiago. Tenho motivos. Creio, ninguém se distrai à toa. Escobar. Hesitei. Ele esperou. Que é? Escobar, você é meu amigo, eu sou seu amigo também. Aqui no seminário você é a pessoa que mais me tem entrado no coração. E lá fora, a não ser a gente da família, não tenho propriamente um amigo. Se eu disser a mesma coisa, retorquiu ele sorrindo, perde a graça, parece que estou repetindo, mas a verdade é que não tenho aqui relações com ninguém. Você é o primeiro e creio que já notaram, mas eu não me importo com isso. Comovido, senti que a voz se me precipitava da garganta. Escobar! Você é capaz de guardar um segredo? Você que pergunta é porque duvida. E nesse caso, desculpe, é um modo de falar. Eu sei que é moço sério e faço de conta que me confesso a um padre. Se precisas de absolvição, está absolvido. Escobar, eu não posso ser padre. Estou aqui. Os meus acreditam e esperam. Mas eu não posso ser padre. Nem eu, Santiago. Nem você. Segredo por segredo. Também eu tenho o propósito de não acabar o curso. Meu desejo é o comércio. Mas não diga nada, absolutamente nada, fica só entre nós. E não é que eu não seja religioso. Sou religioso,
Mas o comércio é a minha paixão. Só isso? Que mais há de ser? Dei 2 voltas e sussurrei a primeira palavra da minha confidência, tão escassa e surda que não a ouvi eu mesmo. Sei, porém, que disse uma pessoa, com reticência. Uma pessoa? Não foi preciso mais para que ele entendesse. Uma pessoa devia ser uma moça. Nem cuides que pasmou de me ver enamorado. Achou até natural e espetou-me outra vez os olhos. Então, contei-lhe, por alto, o que podia, mas demoradamente, para ter o gosto de repisar o assunto. Escobar escutava com interesse. No fim da nossa conversação, declarou-me que era segredo enterrado em cemitério. Deu-me de conselho que não me fizesse padre. Não podia levar para a igreja um coração que não era do céu, mas da terra. Seria um mau padre. Nem seria padre. Ao contrário, Deus protegia os sinceros, uma vez que eu só podia servi-lo no mundo, aí me cumpria ficar. Não calculas o prazer que me deu a confidência que ele fez. Era como que uma felicidade mais. Aquele coração moço que me ouvia e me dava razão, trazia a este mundo um aspecto extraordinário. Era um grande e belo mundo. A vida, uma carreira excelente, e eu nem mais nem menos um mimoso do céu. Eis a minha sensação. Nota que eu não lhe disse tudo, nem o melhor. Não lhe referi o capítulo do penteado, por exemplo, nem outros assim, mas o contado era muito. Que voltamos ao assunto, não é preciso dizê-lo. Voltamos uma e muitas vezes. Eu louvava as qualidades morais de Capitu, matéria adequada à admiração de um seminarista, a simpleza, a modéstia, o amor do trabalho e os costumes religiosos. Não lhe tocava nas graças físicas, nem ele me perguntava por elas. Apenas insinuei a conveniência de a conhecer de vista. Agora não é possível, disse-lhe na primeira semana ao voltar de casa. Capitu vai passar uns dias com uma amiga da Rua dos Inválidos. Quando ela vier, você irá lá. Mas pode ir antes, pode ir sempre. Por que não foi ontem jantar comigo? Você não me convidou. Pois precisa convidar? Lá em casa, todos ficaram gostando muito de você. Também eu fiquei gostando de todos, mas se é possível fazer distinção, confesso-lhe que sua mãe é uma senhora adorável. Não é verdade? Retorqui, cheio de alvoroço. Capítulo 79. Vamos ao capítulo. Com efeito, gostei de ouvi-lo falar assim. Sabes a opinião que eu tinha de minha mãe. Ainda agora, depois de interromper esta linha para mirar-lhe o retrato que pende na parede, acho que trazia no rosto impressa
aquela qualidade. Nem de outro modo se explica a opinião de Escobar, que apenas trocara com ela 4 palavras. Uma só bastava a penetrar-lhe a essência íntima. Sim, minha mãe era adorável. Por mais que me estivesse então obrigando a uma carreira que eu não queria, não podia deixar de sentir que era adorável, como uma santa. E porventura era certo que me obrigava à carreira eclesiástica? Aqui chego a um ponto que esperei viesse depois, tanto que já pesquisava em que altura lhe daria um capítulo. Realmente, não cabia dizer agora o que só mais tarde presumi descobrir. Mas, uma vez que toquei no ponto, melhor é acabar com ele. É grave e complexo, delicado e sutil. Um destes em que o autor tem de atender ao filho e o filho há de ouvir o autor para que um e outro digam a verdade, só a verdade, mas toda a verdade. Cabe ainda notar que esse ponto é que torna justamente a santa mais adorável, sem prejuízo, ao contrário, da parte humana e terrestre que havia nela. Basta de prefácio ao capítulo. Vamos ao capítulo. Capítulo 80. Venhamos ao capítulo. Minha mãe era temente a Deus. Sabes disto, e das suas práticas religiosas e de fé pura que as animava. Nem ignoras que a minha carreira eclesiástica era objeto de promessa feita quando fui concebido. Tudo está contado oportunamente. Outro sim, sabes que, para o fim de apertar o vínculo moral da obrigação, confiou os seus projetos e motivos aparentes e familiares. A promessa, feita com fervor, aceita com misericórdia, foi guardada por ela, com alegria, no mais íntimo do coração. Penso que lhe senti o sabor da felicidade no leite que me deu a mamar. Meu pai, se vivesse, é possível que alterasse os planos. E como tinha vocação da política, é provável que me encaminhasse somente à política, embora os 2 ofícios não fossem nem sejam inconciliáveis. E mais de um padre entre na luta dos partidos e no governo dos homens. Mas meu pai morrera sem saber nada, e ela ficou diante do contrato, como única devedora. Um dos aforismos de Franklin é que, para quem tem de pagar na Páscoa, a quaresma é curta. A nossa quaresma não foi mais longa que as outras, e minha mãe, posto me mandasse ensinar latim e doutrina, começou a adiar a minha entrada no seminário. É o que se chama, comercialmente falando, reformar uma letra. O credor era arquimilionário, não dependia daquela quantia para comer e consentiu nas transferências de pagamento sem sequer agravar a taxa de juro. Um dia, porém, um dos familiares que serviam de endossantes da letra falou da necessidade de entregar o preço ajustado
está num dos capítulos primeiros. Minha mãe concordou e recolhi-me a São José. Ora, nesse mesmo capítulo verteu ela umas lágrimas que enxugou sem explicar e que nenhum dos presentes, nem tio Cosme, nem prima Justina, nem o agregado José Dias, entendeu absolutamente. Eu, que estava atrás da porta, não as entendi mais que eles. Bem examinados, apesar da distância, vê-se que eram saudades prévias, a mágoa da separação. E pode ser também, é o princípio do ponto, pode ser que arrependimento da promessa. Católica e devota, sentia muito bem que as promessas se cumprem. A questão é se é oportuno e adequado fazê-las todas, e naturalmente inclinava-se à negativa. Por que Deus a puniria negando-lhe um segundo filho? A vontade divina podia ser a minha vida, sem necessidade de lhe dedicar ab ovo. Era um raciocínio tardio. Devia ter sido feito no dia em que fui gerado. Em todo caso, era uma conclusão primeira. Mas, não bastando concluir para destruir, tudo se manteve e eu fui para o seminário. Um cochilo de fé teria resolvido a questão a meu favor, mas a fé velava com os seus grandes olhos ingênuos. Minha mãe faria, se pudesse, uma troca de promessa, dando parte dos seus anos para conservar-me consigo, fora do clero, casado e pai. É o que presumo, assim como suponho que rejeitou tal ideia por lhe parecer uma deslealdade. Assim a senti sempre na corrente da vida ordinária. Sucedeu que a minha ausência foi logo temperada pela assiduidade de Capitu. Esta começou a fazer-se-lhe necessária. Pouco a pouco veio-lhe a persuasão de que a pequena me faria feliz. Então, o final do ponto anunciá-lo, a esperança de que o nosso amor, tornando-me absolutamente incompatível com o seminário, me levasse a não ficar lá nem por Deus nem pelo diabo. Esta esperança íntima e secreta entrou a invadir o coração de minha mãe. Neste caso, eu romperia o contrato sem que ela tivesse culpa. Ela ficava comigo sem ato propriamente seu. Era como se, tendo confiado a alguém a importância de uma dívida para levá-la ao credor, o portador guardasse o dinheiro consigo e não levasse nada. Na vida comum, o ato de terceiro não desobriga o contratante, mas a vantagem de contratar com o céu é que intenção vale dinheiro. Hás de ter tido conflitos parecidos com esse. E se és religioso, haverás buscado alguma vez conciliar o céu e a terra por modo idêntico ou análogo. O céu e a terra acabam conciliando-se. Eles são quase irmãos gêmeos, tendo o céu sido feito no segundo dia e a terra no terceiro. Como Abraão, minha mãe levou o filho ao monte da visão e mais a lenha para o holocausto, o fogo e o cutelo. E atou Isaque em cima do feixe de lenha, pegou do cutelo e levantou-o ao alto. No momento de fazê-lo cair,
ouve a voz do anjo que lhe ordena da parte do Senhor: não faças mal algum a teu filho, conheci que temes a Deus. Tal seria a esperança secreta de minha mãe. Capitu era naturalmente o anjo da Escritura. A verdade é que minha mãe não podia tê-la agora longe de si. A afeição crescente era manifestada por atos extraordinários. Capitu passou a ser a flor da casa, o sol das manhãs, o frescor das tardes, a lua das noites. Lá vivia horas e horas, ouvindo, falando e cantando. Minha mãe apalpava-lhe o coração, revolvia-lhe os olhos, e o meu nome era entre ambas como a senha da vida futura. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!